está muito próximo de ser anunciado pelo Goiás é o lateral direito William Lepo. Finalmente, né, o William Lepo, 27 anos de idade, comentei sobre esse jogador nos últimos dias também. É um atleta que o Lucas Andrino gosta, o Goiás já procurou ele em pelo menos uma ocasião nesta temporada, teve inclusive próximo de um acerto lá no começo do ano, mas acabou aparecendo o Vitória e levou o jogador para a Série A. Segundo informações do Periquito Brisado, o jogador tem sim um acerto com a diretoria alviverde e esse contrato deve ser assinado nos próximos dias. Não é uma contratação ruim não, tá? O William Lepo, de 28 jogos que ele fez na Série A, foi titular em 20 deles. Uma nota média razoável, aquele padrão de futebol brasileiro mesmo, nessa posição escassa, que é a lateral direita, de 6,89. Na Série B ele já jogou bem, vestindo a camisa do Novo Horizontino. O que eu posso destacar do William Lepo é o seguinte, é um lateral direito que ele defende bem, não tem um cruzamento impecável, já até participou de algumas assistências, por exemplo, no Novo Horizontino foram 3 nesse Campeonato Paulista e na Série B do ano passado foram 4. Aliás, na temporada passada por completo. Na Série A, por exemplo, não deu assistência. Então não é um lateral direito, pelo que eu já observei em jogos e tudo mais, com essa característica ofensiva, de chegar o tempo inteiro na linha de fundo, de ter um excelente cruzamento, não é. Não chega a ser terrível também, não é um Everton, né? O Everton que disputou o Campeonato Goiano pelo Goiás nessa temporada. É um lateral direito nota 6,5. Eu gosto mais do William Lepo do que, por exemplo, do Maguinho, né? Fazendo uma comparação aqui dos últimos laterais do Goiás. Melhor do que o Dieguinho, o William Lepo não é, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Do padrão que o Goiás pode contratar, é muito difícil trazer um jogador melhor do que o Dieguinho. Mas, na minha opinião, o William Lepo pode ser sim um substituto interessante do Dieguinho na lateral direita para o ano que vem. O contrato dele no Vitória é longo, vai até o final de 2026. Ou o Goiás terá um empréstimo do atleta, ou ele fecha em definitivo. Acredito mais na primeira opção. Tendo alguma confirmação dessa história, eu volto a falar com vocês, mas é sim um jogador interessante para a temporada que vem. Seria bom se tivesse o William Lepo e o Dieguinho, no meu entendimento, assim o Goiás estaria muito bem servido. Você pode observar que ele perdeu espaço nos últimos 9 jogos que ele fez pelo Vitória na Série A, ele foi titular em apenas um deles. Ele teve sim um momento de titularidade, você pode observar, muitos jogos em sequência jogando os 90 minutos, mas aí o Vitória acabou passando por um momento de estabilidade, né, no Campeonato Brasileiro. O Raul Cáceres, Paraguai, assumiu a lateral direita. Eu gosto mais do Lepo do que o Cáceres, mas vem sendo titular e terminou o Brasileirão desta forma. Tá bom? Para você fazer a sua aposta, você já sabe, existe uma proposta oficial, segundo informações do Imprensa Verde, do Goiás para contar com o atacante Wellington Silva na temporada de 2025. Esta confirmação nos últimos dias do Wellington Silva, que não continuará no elenco do Sport para o ano que vem. É sim um bom jogador, o Goiás que já procurou o Wellington Silva em pelo menos 2 ocasiões nos últimos anos. Tá? O Goiás ele fez uma consulta no começo dessa temporada, eu lembro que era em meados ali de, acho que foi janeiro, dezembro, tá? Eu lembro que eu estava em viagem nesse período, foi em meados de dezembro, ali, junto com aquela história do Edson. O Goiás procurou o Wellington Silva. No retorno dele ao futebol brasileiro, até foi especulado, mas pelo que eu apurei, não teve proposta oficial do Goiás para contar com o Wellington Silva na metade do ano. Ele fez uma Série B razoável em 21 jogos, chegou na metade do ano, marcou 2 gols, foi titular em 7 dos 21 jogos. Aquele momento que o Goiás enfrentou o Sport, acho que vocês vão se lembrar, aquele jogo lá na Arena de Pernambuco, o Goiás que foi prejudicado com um pênalti mal marcado. O Wellington Silva sofreu aquele outro pênalti, um pênalti do Tadeu. Eu também não achei pênalti não, mas naquela sequência o Wellington Silva teve bons jogos. Pode observar aqui nesse mapa, segundo o SofaScore. Jogou bem contra o Ituano, da mesma forma contra o CRB, um jogo que o Sport fez lá em Maceió, pressionou o tempo inteiro, o Wellington Silva foi destaque. Na própria partida contra o Goiás, ele entra no segundo tempo, e contra o Paysandu, foi titular. Mas, depois daquilo, ele caiu muito de rendimento, até jogou bem contra o Ceará, marcou um gol decisivo na Ilha do Retiro, e só, né, na reta final acabou decepcionando, pegando o banco de reservas e sumiu da escalação do Sport, por isso que justifica, né, a saída dele para o ano que vem. Ainda assim, tem só 31 anos de idade, para mim é um nome que para uma Série B pode agregar, ainda mais porque o Goiás vive essa indefinição, se fica com Paulo Baia, se o Wellington Matheus vai ou não permanecer. Para mim, um outro Wellington seria o Wellington Silva, jogador ex-Fluminense, internacional, passou também pelo Cuiabá na Série A do ano passado, com 3 gols e 2 assistências em 39 jogos, além do futebol inglês, onde ele foi contratado, por exemplo, pelo Arsenal,
ainda novinho, meados de 2010, e na Espanha, onde passou pelo Almeria, Real Múrcia e também pelo Levante, os 3 principais clubes lá na Espanha. Pode deixar a sua opinião, segundo a imprensa verde, tendo essa proposta oficial do Goiás, para mim seria sim um bom nome para a Série B do ano que vem. Não seria o meu único ponto, Goiás, para mim ele tem que contratar um jogador velocista e outro finalizador. Igual, por exemplo, nessa temporada, o velocista é o Wellington, Matheus, e o finalizador é o Paulo Baia. Para mim, o Goiás precisa dessa característica. Entre um Michael, que é um jogador de muito drible curto, de muita arrancada, e um Aleph Manga, vamos colocar assim, que é um ponta que finaliza muito bem de fora da área, que marca muitos gols. Foi o caso também do Paulo Baia nesse ano, só a título de comparação. Você pode deixar a sua opinião, o seu comentário a respeito desse assunto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, tá? Ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, conto com o apoio